Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de ouvirmos a tua palavra. Obrigado pela vida do teu filho, que tem sido canal de bênção nas nossas vidas. Usa-o, ó Pai, como o Senhor tem usado, com autoridade, poder, graça, sabedoria. Ministra aos nossos corações. Abrimos os nossos ouvidos espirituais para que o Senhor ministre sobre nós nesta manhã. Abençoe a sua vida e seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje estar falando sobre a segunda lição da nossa revista, das parábolas de Jesus. E hoje vai ser falado de 3 parábolas especificamente. É como se no livro do médico Dr. Lucas, ele fizesse um apanhado geral e fizesse uma sessão de achados e perdidos, né? É uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. Tudo recuperado de volta. Foi colocado o anúncio e foi tudo colocado e achado de volta. Então nós vamos estar vendo isso hoje. Mas para a gente falar isso, a gente adentrar esse assunto, é bom nós entendermos o contexto de cada situação. Por que Jesus, às vezes, ele era tão duro com certo tipo de pessoa, com certas perguntas, certos questionamentos? Por que ele era, às vezes, tão áspero e tão duro com algumas pessoas, e com outras ele era tão amável e tão tranquilo? Vamos entender aqui uma coisa. A brevidade, depois do ministério de Jesus, nesses 3 anos e poucos que ele ficou ensinando e ministrando, aqui depois dos 30 anos de idade, que um homem era considerado apto, então, para ser considerado um adulto, e alguém que pudesse fazer parte, né? Poder ter a palavra, uma palavra que as pessoas acreditassem, assumir cargos, assumir algumas coisas básicas. Então, é bom nós entendermos determinadas coisas. Eu coloquei esse mapa aqui, da Palestina, a divisão, para nós entendermos algumas coisas. Olhem para cá, para esse mapa. Aqui está a região, são 3 regiões principais que nós encontramos aqui na Palestina. A primeira região é a região da Galileia, que está aqui nesse local. Depois nós temos aqui a região de Samaria, e mais embaixo a região de Judeia. Normalmente na Bíblia a gente entende algumas passagens, a gente vê assim: e era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ou Jesus estava na Galileia e tinha que passar, descer para cá, chegar na Judeia, ou ele estava na Judeia, ele queria ir para a Galileia. O que tem de interessante nisso? E eu quero no final aqui fazer uma pergunta para você. Nestas 3 regiões aqui, da Galileia, da Samaria e da Judeia, normalmente Jesus, a Bíblia diz que Jesus nasceu na Judeia, segundo Miqueias, a profecia de Miqueias. Jesus nasceu em Belém da Judeia, nasceu aqui. Ele foi criado na cidade de Cafarnaum, morou um pouco em Nazaré, determinado tempo em Nazaré, aqui nesse lugar, e foi criado, depois o seu ministério maior ficou aqui em Cafarnaum. Jesus, durante 2/3 do seu ministério, basicamente, mais de 20 meses, Jesus ficou, todos esses 2/3 do ministério, ele ficou aqui na Galileia, nesses lugares. O que tinha na Galileia? Eram as pessoas mais pobres, os mais iletrados, as pessoas mais sem consciência cristã, nós poderíamos dizer assim, que se encontravam aqui, os pescadores, os humildes, as pessoas que você não dava nada por elas. Aqui na Samaria, já era um pouco diferente. Na Samaria, as pessoas normalmente eram inimigos dos 2 lados. Encontrava aqui uma região que você sabe que morava aqui a grande parte dos samaritanos. Então, os samaritanos eram inimigos tanto do pessoal da Galileia, como o pessoal da Judeia. E ficava nessa região. E aqui embaixo, na Judeia, quem que estava aqui? Quem que ficava? Aqui ficava a parte nobre, a nata, entenderam?
só aquela natinha, morava aqui na Judéia. Moravam, aqui eram os templos, os cenáculos, as coisas mais importantes estavam aqui na Judéia. Os líderes todos moravam aqui na Judéia. Tudo que tinha de bom acontecia aqui na Judéia. Todas as autoridades religiosas moravam na Judéia. Tanto que um dia perguntaram para Jesus assim, Jesus, conversando com alguém lá, e perguntou para Nicodemos assim, Nicodemos estava defendendo Jesus, e alguém pergunta assim para Nicodemos, você tem que ler a Bíblia, Nicodemos, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Por quê? Porque Jesus, ele estava na Galileia e fazendo o seu ministério ali na Galileia. Então, a gente tem que entender por que às vezes Jesus ele era tão duro com as pessoas. Eu coloquei uma pergunta para te fazer aqui depois desta introdução. Por que Jesus passou a maior parte do tempo na Galileia? Por que será que Jesus passou a maior parte do seu tempo na Galileia e não na Judéia, lá no templo, lá encostado no templo? Por que Jesus não ficou em Samaria, maior parte do tempo em Samaria, mas ele optou por ficar aqui, perto do mar da Galileia, Tiberíades, aqui nesses locais? As maiores pregações, os maiores milagres de Jesus aconteceu aqui. Por quê? Alguém sabe me dizer o porquê que Jesus ficava e gostava tanto de ficar na Galileia? Primeira coisa, Jesus gostava, eu entendo que Jesus queria ficar mais na Galileia porque ele tinha pouco tempo. Ele sabia que teria pouco tempo, a sua mensagem, a sua pregação seria pouco tempo. E essa mensagem teria que atingir pessoas que tivessem coração ou corações mais receptivos. Corações onde que essa mensagem pudesse ser divulgada com mais rapidez. Se nós pudéssemos pregar e fazer o papel de Jesus, para quem que nós pregaríamos? Nós pregaríamos para os pescadores, para os pobres, para os iletrados, ou nós pregaríamos para os fariseus, para aquela turma boa de gente culta, de gente capacitada? Para quem que nós pregaríamos primeiro? Ah, pastor, mas gente letrado tem muita capacidade, tem muita persuasão nas suas palavras. Pode até ter persuasão, mas não tem poder, parece que não vive aquilo. Quando a gente lê aqui, deixa eu falar um pouco disso aqui mais na frente. Deixa eu falar um pouco disso aqui. A situação religiosa daquele grupo. Quem que eram as pessoas, quem que eram os saduceus? Eles eram quem morava lá embaixo na Judéia, eram as pessoas que tinham cargos, eram as pessoas que eram os aristocratas da época. Eles tinham o cargo do primeiro sacerdote, também do sumo sacerdote, vinha dessa turma do saduceu. Eles ocupavam a maioria dos 70 cargos disponíveis no grande sinédrio, lá ali de Jerusalém, eles ocupavam a maioria. Eles eram tradicionais. O que significa isso? Eles só acreditavam na lei escrita, na Torá, esses aí. Vamos passar um pouco. Não acreditavam em morte, por isso que não acreditavam em ressurreição. Por isso que Jesus de vez em quando debatia com os saduceus. Não acreditava em anjos, não acreditava em demônio, não acreditava nessas coisas. Eles acreditavam na lei, pura e básica. E quem que eram os fariseus? Os fariseus eram os empresários, as pessoas de boa. Eles já agora seguiam, os fariseus já seguiam a lei escrita, que eram mais ou menos 600 e poucas ordenanças, e eles seguiam também as leis orais, ou a tradição, que eram mais de 2.000, que eles próprios criaram. Eles acharam que 600 e pouco não estava bom para seguir, para ser religioso, para ser certinho. A Bíblia, a Torá, estava com 600 e poucas coisas para eles deixarem de fazer e coisas para fazerem. Eles criaram mais 2.000 coisas. E preste atenção, se você for ler uma hora, se você tiver oportunidade, dessas 2.000 coisas que eles criaram, não foram, 99% delas não foram coisas para eles fazerem. 99% dessas coisas foram coisas para eles deixarem de fazer.
às vezes, nós religiosos, por que Jesus não gostava tanto dessas pessoas e desse tipo de conversa? Às vezes nós, religiosos, temos essa mesma tendência do que eles. Nós vamos colocando coisas na nossa vida, nós já temos algumas coisas, sabemos o que é certo e o que é errado, mas nós queremos criar muito mais coisas ainda para certo ou errado, e principalmente para falar o que é errado, para a gente se sentir o bom, o santo, aquele que está fazendo e agradando a Deus, entre aspas. Mas vamos mais um pouquinho. Quem que eram os essênios? Os essênios, eles viviam afastados da sociedade para ler, para meditar, para jejuar, para orar, para ler a palavra de Deus, para ler a Torá. Eles mudaram para um local ali perto de Jerusalém, a uns 20 e poucos quilômetros de Jerusalém, chamado Qumran, que em 1947 foi achado ali nos manuscritos do Mar Morto, que você já sabe, já ouviu falar, foram achados nessa região de Qumran. É o que nós temos hoje de comprovação do que a Bíblia realmente é real, foi através desses manuscritos. Esses essênios eram as pessoas que ficaram do lado, deixaram a sociedade e mudaram para esses lugares para ficarem isolados, somente lendo a palavra de Deus. E os zelotes, ou os zelosos, quem que são estas pessoas? Eram aqueles que se rebelaram contra o Império Romano, aquelas pessoas que não aceitavam estar debaixo da lei, eles não aceitavam a autoridade de Roma sobre a vida deles, e eles queriam fazer uma revolução armada. Eram o povo que queria fazer tudo através da arma e da violência. Esses eram os zelotes. E os herodianos? Quem que eram os herodianos? Eram as pessoas que faziam parte de um partido ali, era a guarda de Herodes, eram pessoas que faziam parte ali da turminha de Herodes. Vamos mais então, depois de nós olharmos e vermos esta introdução, vamos entrar nestas parábolas aqui, para nós entendermos isso. Veja bem, primeira coisa aqui, introdução. O contexto das 3 parábolas se baseia numa defesa, ou numa apologética, feita por Jesus do Evangelho. Eu coloquei que as 3 parábolas, preste atenção numa coisa, elas falam o seguinte, falam todas da casa do Pai, ou da salvação. A primeira parábola que a gente vai ver aqui, a parábola da ovelha, fala que é aquele que se perde longe da casa do Pai. A ovelha perdeu longe da casa do Pai. A primeira parábola, então, eu coloquei que é alguém que se perde longe da casa do Pai. E a candeia, que é a segunda parábola contada, é alguém que se perde dentro da casa do Pai. É alguém que está dentro da igreja, está dentro, vivendo as mesmas coisas, as mesmas palavras, ouvindo, mas está perdido dentro da casa do Pai. E a terceira parábola, a do filho pródigo, é aquele que não quer a casa do Pai. Tem a casa do Pai, tem todos os recursos na casa do Pai, mas ele não quer a casa do seu Pai. Basta a gente olhar aqui no versículo, se você está com a sua Bíblia aí, ou a sua revista, essa revista dá para ver também na revista. O versículo 1 e o versículo 2, para nós entendermos uma coisa. Olha no versículo 1, diz assim: e chegavam-se a ele, olha aqui, todos os publicanos e pecadores. Eu não vou entrar nesses publicanos aqui, porque na próxima lição alguém vai estar ministrando, para mim não ficar antecipando e nada. Mas quem chegou até Jesus aqui, olha aqui, os publicanos e pecadores, para ouvir Jesus. E no verso 2, ele fala o quê? Fala o que no verso 2? Diz assim, ó, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecador e come com eles. Qual que é a diferença nisso aí? A Jesus vinham os pecadores e os publicanos, que eram considerados pelos outros pecadores. E quem não era considerado pecador, que não se sentia pecador, não iam até Jesus para ouvir o que Jesus queria. Mas eles iam até Jesus para murmurar, ou para achar defeito, ou não ver qualidades em
Jesus. E eles disseram assim: olha, este recebe pecadores e come com ele. Era errado Jesus entrar na casa de alguém, receber pecadores e comer com eles? A tradição deles dizia que se você sentasse na mesa de alguém, entrasse na casa de um pecador e sentasse na mesa com ele, era como se você estivesse sendo participante das mesmas ideias de que aquele pecador tem. Isso foi ontem, foi até debatido na nossa aula aqui à tarde, do curso de teologia, aqui à tarde. Eu vou até colocar de novo aqui, se um pai de santo chegar até você e te convidar, vou colocar nas mesmas coisas que o professor colocou, me lembrei aqui agora. Se um pai de santo chegar para você e te convidar para distribuir sopa com ele à noite para os necessitados, o que você faz? Você vai ou você não vai? Se você convidar o pai de santo para distribuir sopa para as mesmas pessoas, o pai de santo será que vai ou não vai? Uma pergunta para nós. Os fariseus, eles tinham a sua lei. Para eles a lei era correta e eles não poderiam assentar com alguém, porque se alguém visse, se alguém vê você sentado numa boate, indo numa boate, como eu vi um irmão, teve uma vez aqui que um irmão falou que estava lá na boate pregando, evangelizando. Aí ele olhou, para os olhos de alguém e falou isso. Eu acreditei nele. Então, se alguém vê você numa boate, o que as pessoas vão pensar? Que você faz parte daquele mesmo tipo de coisa. Lá no Salmo de número 1, diz assim: bem-aventurado aquele que não anda, não se detém e não se assenta. Ou seja, não andar, 3 momentos diferentes: não parar e não se assentar. Eram o que os fariseus, entendiam e sabiam também, mas eles não entendiam que Jesus veio para exatamente mudar a história daquelas pessoas que estavam lá na Galileia, que eram os pecadores ditos nominais. Eram as pessoas que, quando ouviam Jesus falar, estas pessoas corriam até Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar para eles. E eram para essas pessoas que Jesus tinha vontade, tinha rapidez, que essas pessoas ouvissem e divulgassem então esse evangelho. Eles esqueciam, os fariseus, que evangelho significa boas notícias, boas novas, novidade de vida. E eles eram engessados. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Se o nosso coração, se o seu coração, se o meu coração não tiver a capacidade receptiva de colocar coisas novas, nós vamos ser alguém formatados, quadradinhos. A Bíblia diz lá em Romanos que não vos conformeis, o quê? Ou seja, não tomem a forma. Se você pegar uma forma de bolo redonda, com um buraquinho no meio, ou se você pegar uma quadradinha 30 por 40, você pode fazer 1 milhão de bolo. E colocar as mesmas massas. Você pode fazer massa de chocolate, massa de pastel, massa de goiaba, massa de qualquer coisa. E colocar na forma, vai sair um bolo de que jeito? Do jeito da forma. O que Jesus está querendo mostrar para nós? Nós temos que ter a capacidade de nos desinformarmos, de não simplesmente ficarmos informadinhos e tendo uma mesma visão e nunca termos a capacidade de enxergar além daquilo que é o nosso próprio pensamento aqui.
Ontem eu estava ouvindo sobre nós estávamos deitados antes de dormir, a Marisete estava assistindo um negócio lá sobre algumas seitas. E alguém dizendo que, como que ela entrou numa seita e como que ela conseguiu sair, ficou 10 anos numa seita, 10 anos vivendo numa seita, e ela falou que ela tinha convicção de que o que ela estava fazendo era certo. Ela espancava o filho dela porque a seita dizia que não poderia dar carinho para o filho, porque aquilo estava atrapalhando ela, atrapalhando a vida dela, e Deus não gostava daquilo. Ele era profeta, o homem era profeta, dizia que era profeta, e o que ele falava, as pessoas durante 10 anos acreditaram nele. E ela chorando, dizendo que abriu os olhos. Quando ela conseguiu abrir os olhos, é que ela conseguiu ver realmente quem que era Deus. E não era aquilo que estava sendo propagado. Às vezes na nossa vida, às vezes no nosso dia a dia, nós temos que deixar de ser religiosos, para nós sermos alguém capazes de deixar a mensagem de Cristo entrar no nosso coração e transformar a nossa vida. Você pode dizer amém? A proposta da parábola, assim como o acolhimento indistinto é de extrema relevância para que os marginalizados sejam reinseridos na sociedade, a busca de um pastor por uma ovelha que se desgarrou do rebanho é fundamental para que ela não sucumba. Assim como o acolhimento indistinto, ou seja, não tem forma, não tem porque é rico, porque é pobre, porque é da determinada religião, porque é da determinada cor, indistinto, é de extrema relevância para que os marginalizados sejam reinseridos na sociedade. E ele faz aqui a comparação. A busca de um pastor por uma ovelha que se desgarrou do rebanho é fundamental para que ela não sucumba. A igreja é considerada por muitos autores, muitos escritores, que o único exército que é capaz de, no meio da batalha, abandonar os seus feridos. A igreja que deveria ser igreja, eclésia, aqueles que são tirados para fora, tira do mundo e é inserido num lugar, mas que nesse lugar muitas vezes não acha o acolhimento necessário para que ela possa desfrutar e aprender a viver o que é um cristianismo, o que é viver ser cristão. Quantas vezes, antigamente, mais no passado, principalmente, hoje nem tanto, depois do surgimento das igrejas neopentecostais, as neopentecostais não tem tanto assim, às vezes elas fazem um mal por um lado, mas por outro lado, depois do surgimento das igrejas neopentecostais, me entenda, isso é analogia minha, me entenda uma coisa, depois do surgimento destas igrejas, as igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, as igrejas mais antigas, mais tradicionais, as igrejas, como que é aquela igreja dali na 68, lá embaixo, perto da Independência, estou tentando lembrar, Deus é Amor, é uma das igrejas mais antigas, não estou falando das igrejas tradicionais, metodista, batista, presbiteriana, não, estou falando dessas igrejas ditas pentecostais, não, pentecostais, né? Essa Deus é Amor é pentecostal. O que acontece? Por que quando surgiu as neopentecostais, estas igrejas pentecostais mudaram? Mudaram porque quando alguém pecava no passado, a primeira coisa que se fazia não era abraçar alguém, ver e amparar, explicar, colocar novamente no caminho, não. A primeira coisa que se fazia era pegar essa pessoa ferida e excluí-la, lançá-la lá no mundo novamente. Aí quando o surgimento dessas igrejas, a briga por almas, por quantidade de pessoas, por não poder perder membros, por poder manter um status, aí estas igrejas começaram então
a não excluir mais as pessoas. Não é porque elas mudaram em amor, não. Elas continuaram a não amando do mesmo jeito, só que agora não mais excluem. Se um homossexual assumido, vestido de mulher, travesti, entrar aqui todos os dias na igreja, de mão dada com outro homem, e sentar do seu lado, aí, o que você faz? Todos os dias. Ele entra na igreja, senta aqui, entra, senta ali, entra, senta ali, senta ali, senta ali. Aí os nossos olhares já começam a fazer o quê? A gente já começa a olhar atravessado. A gente já começa a olhar com desconfiança. A gente já começa a olhar que nós somos limpos, nós somos puros. Nós somos bons, nós aceitamos a Cristo, nós estamos limpos. Essa pessoa parece que ao nosso conceito nós não falamos isso. Nós não expressamos isso, mas as nossas ações dizem que esta pessoa é impura e não merece estar conosco do nosso lado. E nós olhamos para ela condenando. E ela vai saindo daqui, senta ali, senta lá, senta lá, senta lá no último banco, até que ela sai a porta para fora, nunca mais entra na igreja. E eu já vi isso, não foi nenhuma, nem duas, nem 5 vezes. Eu participei de uma igreja que, nas épocas que nós começamos, lá na igreja no ano de 91, 92, 90, até 98 mais ou menos, era considerada pelas pessoas como a igreja dos gays. Porque dentro da igreja, quem cuidava da ação social que a minha esposa dirigia, lá na igreja, isso serve de testemunho. A igreja era levantada, era uma igreja pequena de 200 membros, mas era feito cestas básicas. Sabe quantas cestas básicas eram arrecadadas por mês para distribuir para os pobres? 10. A Marisete era líder das mulheres. Um dia entra na igreja alguém desse tipo, esse tipinho, e chegou para a Marisete e disse: a partir de hoje, até o momento que eu estiver aqui, a senhora me diz a quantidade de cesta que a senhora precisa, que a partir de hoje eu vou suprir essas necessidades. Eu te pergunto, você receberia essas cestas? Um travesti ou não? Durante quanto tempo, meu bem? 2 anos e meio. Esse homem travestido de mulher sustentou a obra social da igreja através de cestas básicas. E eu vi na palavra sendo ministrada. Às vezes nós somos o único exército, eu repito, que nós temos a capacidade de não conseguir tratar os nossos feridos e lançá-los fora da igreja. E nós dizemos que nós somos igreja. E somos cristãos. A busca. Devemos, como igreja, identificar, dentro da parábola da ovelha perdida. A ovelha estava perdida. Do verso 4 ao verso 6, Jesus propôs uma palavra dizendo, preste atenção: que homem dentre vós olhou para os fariseus e para as pessoas, que tinha dinheiro, que tinha capacidade, que tinha tudo que pensasse. Jesus disse assim: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99
e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Nós devemos, como igreja, identificar, primeiro, as que estiverem fracas, as ovelhas que estão fracas. Você tem identificado alguém que está fraco perto de você? O verso que o autor colocou, e eu quis utilizá-lo, ilustrá-lo, eu coloquei o verso aqui, diz assim, Romanos 15, 1, diz assim: mas nós, preste atenção, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Irmãs, eu achei esse verso tremendo, poderoso para falar conosco. Isso aqui dá uma pregação maravilhosa. E nós que somos, o quê? Fortes, devemos suportar os mais fracos, e não, olha aqui, agradar a nós mesmos. Eu fui entender por que ele colocou agradar a nós mesmos. Por que nós não devemos agradar a nós mesmos? Por que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos? Tem pessoas que dizem assim: eu não suporto esse irmão, eu não suporto esta situação, eu não suporto o meu marido, eu não suporto a minha esposa, eu não suporto ficar isso assim, assim, assim. O que é suportar, e o que Paulo está nos ensinando aqui? Que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. A Bíblia diz que aquele que está de pé, faz o quê? Cuide para que não caia. O que é suportar? Nós devemos ser suporte. Suportar é você ser suporte de alguém mais fraco que você. Eu não dou conta de suportar esse irmão, não aguento nem de ver a cara dela. Você tem ombrado com alguém? Você tem suportado alguém? Alguém que não está dando conta de caminhar, você tem ombrado com essa pessoa? Aí vem o final desse versículo: do suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Normalmente eu penso em duas coisas: em mim e em tudo aquilo que me pertence. Se eu tiver que suportar alguém, eu vou ter que deixar de pensar em mim. Para mim suportar alguém, eu vou ter que deixar de pensar, eu vou ter que deixar de viver as minhas prioridades, às vezes em determinados momentos, para ser o suporte desta pessoa. O que Paulo está dizendo é que cada um de nós só somos fortes, e nós só estamos fortes hoje, é por causa da dependência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é porque nós estamos dentro da igreja que nós somos fortes. A igreja é exatamente o lugar aonde os fracos estão, mas que nesse lugar os fracos são fortalecidos através da presença do Espírito Santo de Deus. É onde o seu testemunho fala comigo, é onde o meu testemunho fala com você, é onde as nossas fraquezas,
Eu não olho para elas, mas eu olho naquilo que Deus tem feito com as nossas fraquezas e tem nos sustentado, tem me sustentado, tem te sustentado e vai nos sustentar em nome de Jesus. Cuidar dos enfermos. Romanos 14:1 diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir com ele assuntos controvertidos. Tem alguém fraco na fé perto de você? Aceita essa pessoa. Pastor, mas você não sabe o que esse camarada está fazendo. Aceita essa pessoa, não para você se aliar a ele, mas aceita esta pessoa para que você possa ser luz na vida dele, iluminar o caminho dessa pessoa novamente. Através da sua vida, do seu testemunho, essa pessoa possa entender que você está no caminho correto, mas que ela está no caminho errado, e que ela vai voltar para o caminho correto, porque você tem dado testemunho bom para ela. Amém, amados? Socorrer os que caíram. Isaías 41:6 diz: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. A esperança da conversão e a alegria da salvação. Eu coloquei aqui que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, é a conclusão de Jesus. Mais do que 90, olha aqui, irmãos, preste atenção nisso. Olha o que Jesus, na conclusão dessa parábola, ele está dizendo: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os 99, os 100, 99, os 99 são justos, sim ou não? Os 99 não são justos, sim ou não? Mas o homem foi atrás de uma que tinha se perdido no meio desses justos. Ele largou os 99, a Bíblia diz que é no deserto, não vamos comentar sobre isso aqui. Largou os 99 no deserto e foi atrás de uma única que se havia perdido. E quando ele volta, faz festa, convida os amigos e faz festa. Não é que ele matou a ovelha e foi lá, festejou com os amigos. Achei a ovelha, vamos fazer um churrasco. O que nós mata a ovelha? O que nós vamos festejar hoje? Não tem nada, mata aquela ovelha mesmo. 99 justos. O que é justo? É aquela pessoa que se justifica diante dos seus próprios olhos, dos seus próprios atos. Ela é justa à sua própria maneira de entender e de pensar. Jesus explicando, disse uma palavra em Marcos, no capítulo 2, assim: não necessitam de médicos os são, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Deus não veio chamar justo nenhum, Deus veio chamar quem tinha sede. Por que eu fiz questão de, no início desta parábola, de enfatizar isso aqui? Olha aqui, e chegavam novamente, e chegavam-se a ele todos, olha a palavra aqui, todos, no meio de uma multidão de 10.000 pessoas, a Bíblia está dizendo que chegavam a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ou seja, aquelas pessoas que precisavam, chegavam até Jesus para o ouvir. Jesus está falando para quem? Para os fariseus, falando para os saduceus, falando para aquelas pessoas que se achavam, justificavam. Ele diz assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais por 99 que não necessitam de arrependimento. A pessoa que tivesse 100 ovelhas acima, ele era considerado 100 até 300, ele era considerado pessoa de classe média. Quem tinha menos de 100 era considerado pessoa classe baixa. Ou seja, o que eu estava fazendo? Uma analogia. Se a pessoa tem 100, ela é considerada alguém que era da classe média. Se ele tem 100 e ele perde uma, ele vai ficar fora agora do outro padrão. Ele vai entrar num outro padrão mais baixo. Quantas ovelhas você tem? 99. É igual o Eike.
Eike Batista, o cara dos mais ricos do mundo, oitavo homem mais rico do mundo, cai na linguagem dele, classe média. O que esse homem fez? Foi lá atrás desta pessoa, por quê? Porque uma pessoa para Deus, uma pessoa, é capaz, você é tão importante para Deus, eu sou tão importante para Deus, que o Senhor é capaz de ir atrás de mim, atrás de você, para que o rebanho dele não fique de nenhuma maneira incompleto. Sem você no céu, vai ficar faltando alguém. Sem eu no céu, vai ficar faltando alguém no céu. E Deus não abre mão nem de mim e nem de você. Outra, a dracma perdida. Jesus inovou com uma atitude de vanguarda ao propor uma parábola cujo personagem principal era uma mulher. Por que ele inovou? Porque a mulher, no contexto social, naquela sociedade daquele momento e as anteriores principalmente, as mulheres eram consideradas objetos. As mulheres não eram nem contadas. As mulheres, elas tinham, preste atenção, as mulheres tinham uma serventia muito grande, mas no trabalho braçal. A mulher era contada como trabalhador braçal. Ela era considerada como o seu marido era o seu senhor quando ela casava. Era senhor dela. E ela era considerada então mão de obra braçal. Agora preste atenção. Por que quando esta mulher casava, e esse costume ainda tem em alguns povos e tribos ainda, quando essa mulher casava, o pai dela recebia um dote. O pai dessa mulher recebia um dote. Por quê? Porque o noivo estava dizendo o seguinte, com aquele dote para o pai: o senhor vai estar perdendo uma mão de obra dentro da sua casa. Eu quero então recompensá-lo pela mão de obra que o senhor está perdendo através desse dote. Ou seja, a mulher, ela não tinha nome. Quando nascia o primeiro filho homem dentro da casa dela, e esta mulher era chamada assim, Maria, mãe de José, Joana, mãe de fulano. Ela não tinha nome, ela era a mãe de alguém ou mulher de alguém. Mas quando nascia o primeiro filho homem, ela era mãe de fulano. Agora Jesus pega lá em Mateus, e ele coloca, através de Mateus, coloca o nome de 4 mulheres. Coloca Tamar, coloca Ruth, coloca Raabe e coloca, quem mais? Ruth. Gente, ajuda aí. Não, Batseba. 4 mulheres. Batseba, Tamar, Ruth e Raabe. Quem que era Raabe? Prostituta. Quem que era Batseba? Fiozinho de ouro. Tomando banho peladona, meio-dia. Traiu com Davi, fez e desfez. Quem que era Batseba? Esta mulher. Adúltera também, traiu seu próprio esposo, seu próprio marido. Quem que era Ruth? Moabita. Não era considerado do povo de Deus. Quem que era Tamar? Aquela que teve relação sexual com seu sogro, seu próprio sogro. Olha só que tipo de pessoa. Isso foi colocado no livro de Mateus, na genealogia de Jesus. Por quê? Para dizer, agora, a partir de Cristo, ele vai estar alcançando todos os níveis, todos os tipos de pecador. Eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Diga graças a Deus. Mulheres, vocês têm que dar graças a Deus, viu mesmo?
Quantas aqui ainda estão falando do seu marido de senhor? Só para me saber. Levanta a mão. Sim, senhor. Não, senhor. A minha esposa ainda fala isso até hoje. Tem que falar. Sai debaixo da cama, vai lavar os trem. 2, a dracma perdida, a moeda. O que era a moeda? A dracma perdida era uma moeda grega. Isso aqui agora nós estamos entrando nessa parábola da dracma perdida, foi o ator principal dela uma mulher. Esta mulher, então, a Bíblia diz que estava na sua casa, notou que ela tinha 10 moedas e que perdeu uma dessas moedas, e era uma dracma. Alguns historiadores acham que, entendem que essa dracma perdida fazia parte de um determinado colar. E que esse colar ele era muito valioso, dado por alguém, por um noivo ou pelo marido. E que essa mulher colocava esse colar no pescoço, simbolizando que esta mulher tinha um compromisso sério com aquela pessoa. Era como se fossem as nossas alianças hoje. E que essa mulher, então, com esse colar, ela vai e perde um desses colares. Dessas moedas, que fazia parte desse colar. E a Bíblia diz que ela, então, ela pega uma candeia, algo para iluminar, pega uma vassoura, sai pela casa inteira, varrendo e procurando. Por que ela teve que pegar uma candeia? Porque as casas não tinham janelas, como as nossas hoje. As casas simples, somente as casas dos magnatas possuíam sobrados e tinham janelas. As casas não tinham janelas como nós entendemos aqui hoje, então ela tinha que pegar uma candeia para iluminar lá dentro. O que era a dracma? A dracma era uma moeda que equivalia a um denário romano. Essa dracma, usada para pagar o imposto, era 2 dracmas para pagar o imposto. Você lembra quando Jesus falou para falar com Pedro? Pedro, vai lá no mar e pega lá, estava discutindo se era justo ou não justo pagar imposto, e Jesus falou para Pedro, pode ir lá no mar, pega lá, pega o primeiro peixe, abre a boca dele, você vai tirar lá, só que ele falou um estater. Estater é o que vale a 4 dracmas, ou 2 de dracmas. O imposto era 1 de dracmas, o equivalente a 2 dracmas, uma dracma equivale a um dia de serviço. Um estater pagou o imposto de Jesus e de Pedro, pagou o imposto dos 2, que eram 4 dracmas. Então esta moeda não era assim tão valiosa, não era assim, valia tanta coisa. Mas o negócio que Jesus quis falar nesse contexto aqui, não foi o valor nesse significado. Deixa eu passar aqui para o próximo. 2.3, a proposta da parábola. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Eu olho aqui, eu até teve esse tipo de colar aqui. Mas preste atenção numa coisa. Olhe para cá. Esta mulher, a Bíblia diz que ela pegou uma candeia e pegou uma vassoura. E ela saiu diligentemente à procura da sua moeda que se perdeu. Por que ela pegou uma candeia? Porque sem iluminação nós não conseguimos achar aquilo que nós buscamos, aquilo que nós procuramos. Quando nós estamos, sabe, quando você está totalmente vazio, oco, quando você se sente um nada, um ninguém, pessoa nenhuma, quando alguém olha para você, você pensa assim, nossa, essa pessoa parece que é tão grande, ela me olha assim, com um jeito que me deixando tão de lado. Sabe quando você se sente tão menosprezado, menosprezada? Sabe quando você começa a se sentir que todas as pessoas estão te achando inferiores a ela? Só e somente através da iluminação do Espírito Santo de Deus,
quando a lâmpada de Deus acende no nosso interior, é que nós somos capazes de encontrar aquilo que dá sentido e valoriza a nossa vida, a minha e a sua vida. Aquela mulher, a primeira coisa que ela pegou foi aquela lâmpada. A segunda coisa, ela pegou a vassoura. Por quê? Não adianta ter lâmpada se você está no lugar sujo, se o lugar que você procura está sujo. Você não vai achar nada também que se você tiver a lâmpada somente. Você tem que ter a lâmpada e tem que ter a vassoura. Por quê? Com a lâmpada você é capaz de iluminar os cantos mais escuros de qualquer lugar. Mas com a vassoura você é capaz de tirar os resíduos. É capaz de tirar o que está atrapalhando. É capaz de tirar o que está bloqueando. É capaz de tirar aquilo que está te limitando, está colocando limite na sua vida. Então, através da vassoura, nós temos que tirar a terra, o pó, daquilo que está cobertando, aquilo que é de bom em nós. Aí as pessoas vão olhar para você e você não vai se sentir mais a mais humilhada, o mais humilhado, o menor, a menor. Você vai se sentir alguém que está num contexto daquilo pelo qual Deus te chamou, daquilo que Deus te capacitou, daquilo que Deus colocou nas suas mãos, te enobreceu, escreveu o seu nome no livro da vida e tem uma proposta dizendo que Ele é fiel e vai te levar para o céu, assim que você, às vezes você bater com as botas hoje, eu não sei, ou no dia que o Senhor, a trombeta tocar e todos nós formos juntos com Ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Está acesa a candeia do Evangelho. O comportamento da mulher ilustra as várias formas que Deus utiliza para resgatar o homem que se encontra destituído da sua glória. Eu coloquei um pedaço de um versículo do Salmo 139, que diz assim, no verso 23 e 24. Eu gosto de pregar esta palavra, já preguei essa palavra aqui. Que diz assim, Salmo 139, verso 23 e 24. Diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Sonda-me e conhece o meu coração. Através da sondagem, eu fiz uma sonda essa semana. Eu fui fazer novamente um exame de endoscopia. Refluxo, gastrite, papapá, papapá, papapá. E o médico, cheguei lá, eu vi aquela mangueirona pendurada, aquele negócio esquisito, feio, pendurado. É isso aqui, doutor? É exatamente isso aqui. O que você vai fazer com isso aí? Vou enfiar dentro de você. Eu não estava acreditando. Ele falou, mas fica tranquilo, eu vou te sedar. E ele me sedou, estou deitado, ele vira de lado. Põe um negócio na sua boca. Põe um negócio para você não fechar a boca e não babar também, eu acho. Põe na boca, você fica com a boca aberta, ele te coloca, começa a te sedar. Eu não contei até 10, estava dormindo já. Dormi. Terminei o exame, terminou, daí um tempão, fui lá, busquei o resultado. Ele falou, olha, o que eu vi em você, você não tem isso aqui, mas você tinha em você um pólipo, alguns pólipos dentro do seu estômago. Mas fica tranquilo, eu já tirei. Mandei para análise, para fazer análise, já tirei os pólipos. O que significa isso para nós? Primeira coisa, Deus só vai, através desta ilustração e desta analogia que eu acabei de dizer, Deus só vai conseguir trabalhar na minha vida a partir do momento que eu não tiver interferência nisso. Eu der a liberdade total para Deus trabalhar na minha vida, na sua vida. Deus só vai conseguir executar o trabalho pelo qual Ele sonha conosco, a partir do momento em que eu confiar que o trabalho que Ele vai fazer em mim vai ser o melhor para a minha vida, independente da circunstância que Ele encontrar em nós. O médico me abriu, me colou, ele enfiou aquele negócio, eu não vi nada, ele achou que estava defeito, viu lá por dentro tudo.
e disse assim: olha, eu já mandei o negócio para lá, peguei o resultado, falou, não deu nada de maligno, não deu coisa alguma, e já está arrancado de você, fica tranquilo. O que Deus faz em nós? Ele pega isso exatamente em nós, sonda, ou seja, coloca em nós uma sonda, nos sonda, porque Ele quer ver o nosso interior, para conhecer o nosso interior. Quando Ele fala o nosso coração, Ele quer ver o nosso interior, mas Ele fala assim: prova-me. O salmista dando liberdade para Deus prová-lo, e conhece o que está passando em mim. Somente através das provas que Deus nos permite, é que Ele pode conhecer o que realmente passa na nossa mente. O resultado é que vai dar o que se passa na nossa mente. Vamos mais um pouco, eu quero falar um pouquinho da última parábola, falar uns 10 minutos aqui da última parábola. O filho pródigo. Está a partir de Lucas 15, no verso 11, a seguir. É a maior parábola que nós encontramos na Bíblia. É a parábola do filho pródigo. Mas aqui, a partir desses instantes, nós vamos estar vendo as parábolas, a maioria dessas parábolas na Bíblia. E essas parábolas, normalmente, eram todas, eu não vou dizer todas, a grande maioria era feito no contexto onde estavam fariseus, pessoas incrédulas, pessoas que acreditavam nelas mesmas. Por isso que Jesus trouxe o ensinamento, não para aqueles fariseus, porque eles não entendiam, mas para aquelas pessoas que eram sedentas e ávidas pela palavra que Jesus tinha. Então você também, que tem a vontade de aprender, venha. Vai ter sempre alguém aqui, toda semana vai ter alguém aqui capacitado para estar te ministrando através desta palavra. Vamos à última parábola desta lição, que é a fala do filho pródigo. Qual que é a proposta dessa parábola? O filho mais novo, em busca de independência, pediu ao pai a sua porção da herança, e depois de recebê-la, foi para uma terra distante. A Bíblia diz que esse filho mais novo, ele desperdiçou aquilo que foi ganhado, que foi amelhado ou ganhado com grande sacrifício. Que aquele filho desperdiçou que o pai, durante uma vida inteira, tinha economizado, tinha comprado e tinha economizado. Aquele filho, ele merecia aquela parte, porque o filho chegou para o pai e falou assim: pai, dá-me a minha parte. O que isso para o pai simbolizava? Simbolizava que era como o filho estivesse dizendo assim para o pai: pai, o senhor está demorando demais a morrer, o senhor está forte demais, está demorando a morrer, e a minha vida está passando, e a minha herança está nas suas mãos, e eu só vou pegá-la quando o senhor morrer, ou quando o senhor quiser me dar, e o senhor está demorando demais a morrer. Faz o seguinte, pai, me dá a parte que me cabe. O que o contexto nos leva a pensar? Aquele pai, eu imagino aquele pai, porque não é da noite para o dia. O filho mais velho, a Bíblia fala que ele tinha quantos filhos? 2. O filho mais velho tinha direito à porção dobrada. Isso deveria ser nos dias de hoje também. Aliás, esse negócio deveria ser nos dias de hoje também. Eu acho que esse negócio deve voltar de novo. O filho mais velho tinha direito à porção dobrada. O que era a porção dobrada para 2? Ele tinha 2/3. O filho mais velho tinha 2/3 e o mais novo tinha 1/3 da herança. 3/4? Não, 2/3. Só pega, sempre quando tiver, pega, soma mais 1 e divide pela quantidade. Se for 4 pessoas, vamos supor assim, 4 pessoas, o mais velho tem porção dobrada, é mais fácil, vai dar conta exata. O mais velho tem 4, você soma 1, 5.
divide isso aqui, vai dar 20%. 20% o dobro é 40. Então o mais velho tem 40 e os outros 3 têm 20, cada um deles. O mais velho, o mais novo tinha 1/3, o dobro de 1/3 é 2/3. 1/3 mais 2/3, 3/3. Então, o mais velho tinha 2/3. O mais novo tinha 1/3. Mas a gente pensa assim, é como se o pai... Bom, meu filho pegou e de uma hora para outra ele pegou e ele saiu com as coisas. E não é desta maneira. A Bíblia diz que o mais novo, então, ajuntando tudo que o pai deu para ele. Mas o pai, para juntar tudo, o pai teve que fazer o quê? O pai teve que sair vendendo a fazenda. Você já pensou nisso? Ah, pastor, esse homem tinha dinheiro em casa. Bom, se ele tinha dinheiro em casa, era parte do filho também. Ele tinha que estar dado dinheiro para o filho. Então o pai teve que sair procurando os seus vizinhos para vender a fazenda, a parte da fazenda. Ele teve que, você quer comprar um pedaço de fazenda? Para o outro pensar, o cara está quebrando, né? Esse camarada está quebrando. Ou seja, começou-se a haver um fuxico lá no meio dos vizinhos, porque o mais novo quis sair. Mas a Bíblia diz que ela juntou tudo. Então, depois de o pai passar por aquele constrangimento, o filho mais novo ajunta tudo, sai pela vida e vai gastar o seu dinheiro. Mas a Bíblia diz que, deixa eu ver se nesse quadro aqui eu coloquei. Não, a Bíblia diz que ele sai, vai e gasta tudo. O que eu quero te dizer aqui, com essa figura aqui? Olha o filho lá saindo com as coisas dele, as trouxas dele na cabeça, os negócios, e o pai aqui na direção disso daqui. A Bíblia diz que o filho vai e gasta tudo, até que ele chega no fim do poço. É uma coisa que eu quero te dizer aqui nesta manhã. O que é chegar no fim do poço, no fundo do poço? Aqui diz que ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Você já pensou por que ele não teve vontade de comer os porcos? E sim a comida dos porcos? Para um judeu, olhe para mim, deixa as crianças entrar. Para um judeu, o simples fato de tocar em um porco, encostar num porco, ele já era considerado durante certo tempo imundo. Para alguém que foi criado na tradição, esse jovem então, ele não simplesmente ele queria comer o porco, porque ele era proibido de comer o porco, ele não poderia comer nem se ele tivesse dinheiro para comprar. Mas a Bíblia diz que ele ficou com vontade então de comer o que os porcos estavam comendo. Ou seja, pior ainda, o último estágio de uma pessoa. O filho mais novo todo mundo sabe, todo mundo fala, todo mundo comenta do filho mais novo. É o que saiu. O filho mais novo somos nós. Às vezes com as nossas desgraças, né, com as nossos pecados, mas pecados assumidos diante de Deus, que Deus retorna, pega de novo, nos renova, reconstitui. Mas o filho mais velho, ele age de maneira diferente. O filho mais velho parece que ele trabalha no sistema de mérito e recompensa. O filho mais velho, quando ele vê o pai recebendo o mais novo, olhem para cá, ele vê o pai recebendo o mais novo com alegria, colocando sandália, colocando anel, até aí tudo bem. A Bíblia diz que ele ouviu do campo a música tocando, a alegria na casa, a festa acontecendo, mas diz também que ele não procura o pai, ele não vai no pai. Diz que ele vai num dos criados e pergunta para o criado, o que está acontecendo aqui? O criado vai no ponto mais chave, mais importante que existia. O criado não fez rodeios.
disse assim para aquele jovem: o seu irmão voltou, e o seu pai acabou de matar o novilho cevado. Ou seja, foi no âmago da questão, era um novilho cevado, algo que era só para ser em ocasiões muitíssimas, mas muitíssimas especiais, é para que pudesse matar o novilho cevado. Quando eu olho por essa parábola, eu vejo um filho aqui que, às vezes também como muitos de nós aqui, aquele filho chega para o pai e fala assim: pai, eu a vida inteira te obedeci, aquele filho mais velho, a vida inteira eu fiz o que o senhor quis, e o senhor nunca matou para mim um cabrito sequer, agora por meu irmão o senhor mata o novilho, acabou com tudo, o senhor mata logo o novilho cevado. Por que o senhor fez isso, se eu sempre fui fiel ao Senhor? Aquele jovem, às vezes, como muitos de nós, a grande parte de nós, que não tem facilidade em perdoar as pessoas. Quando nós estamos orando pelas pessoas, quando elas estão lá na lama, parece que a gente está fazendo um bom trabalho, parece que nós estamos fazendo a coisa certa. Mas quando nós estamos vendo as pessoas lá em cima, no alto, recebendo de novo, parece que o negócio não é bom assim, parece que não está legal, algo incomoda em nós. Aquele jovem chegou para o pai dele e aquele jovem, irmão, certamente o pai entregou para ele 1/3 para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho. E o filho mais velho ficou trabalhando lá, e o pai administrando. Mas era do filho, porque ele repartiu com um, ele tinha que repartir com o outro também. Eu coloquei aqui, quem são esses filhos mais velhos? Pessoas que vivem dentro da igreja, mas desobedecem os 2 principais mandamentos. Quais os 2 principais mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Aquele rapaz desonrou o pai e desonrou o irmão ao mesmo tempo. Outra coisa, quem são esses tipos de pessoas? São aqueles que vivem dentro da igreja, mas não são livres. É pessoas que fazem as coisas como se tivessem algo de recompensa. Eu só faço algo para Deus se eu receber alguma coisa em troca. E quando eu faço alguma coisa para Deus, Deus tem a obrigação de me dar um retorno. São pessoas escravas espirituais. Não vivem pela graça, mas continuam a viver pela lei ainda. A lei que tinha esta recompensa. Às vezes a maioria de nós estamos vivendo exatamente assim. Nós não estamos vivendo pela graça. Achamos que nós somos crentes bonzinhos demais. E por nós não pecarmos, entre aspas, fazemos aqueles pecados escabrosos, a gente olha para a multidão e vê que elas continuam fazendo a mesma coisa, e nas nossas orações para com Deus, nós falamos assim: Deus, eu sou tão bom, e não estou sendo abençoado pelo Senhor, aquele peste lá, não está fazendo nem a metade do que eu faço, e o Senhor não me abençoa, por quê, Senhor? Por quê? Aquele jovem desobedece então esses 2 mandamentos, mas quando ele vê o pai, ele solta, o fel. Nunca transgredi, de que adianta te servir? Um cabrito o Senhor nunca matou, só mata o bezerro cevado para o meu irmão. Às vezes você já se sentiu desta maneira? Eu te faço uma pergunta. Na sua religião, na sua maneira de pensar, você continua acreditando em servir e ser recompensado? Na sua religião cristã, você acha pelo que você faz de certo, você tem que ser recompensado por Deus, e as pessoas não merecem? Vamos ficar de pé nesta manhã. A gente precisa aprender algumas coisas que Cristo quer nos ensinar, sabe? Algumas coisas que venham tirar a nossa religiosidade,
Porque o que Jesus mais falou foi contra esse tipo de religiosidade engessada, que a gente não consegue pensar nada de diferente daquilo que... Por que tantas pessoas sobem aqui no púlpito, cada um às vezes com uma ideia diferente, cada um com uma maneira diferente, cada um com uma expressão diferente, uma maneira de encarar, de ver a vida. E às vezes a Bíblia diz o quê? Que a gente deve pegar o que é bom de cada pessoa. Cada pessoa que sobe aqui, nós temos que, ao sair, por exemplo, numa aula como essa, numa ministração como essa, a gente tem que pegar alguma coisa e levar isso conosco, e não pensar no nosso coração, isso aí eu já ouvi tanta coisa, tanta gente já pregou sobre isso aqui não me afeta em nada. Mais uma palavra, mais um dia, mais um domingo, mais uma escola, ó tédio, ó vida, ó céus, ó dor. E a gente sai daqui do mesmo jeito às vezes. Jesus reunia aquelas multidões, e as pessoas que chegavam perto dele, próximos, eram poucas. Preste atenção. A multidão não conseguia receber a mensagem de Jesus. Eu temo que alguns de nós possam estar perdidos dentro da casa de Deus, assim como aquela mulher varreu aquela dracma para achar dentro da sua própria casa. Eu temo que alguns de nós podem estar passando por essa situação e o coração é tão endurecido, empedernido, que não tem a capacidade de deixar Deus arrancar ou sondar e modificar a estrutura e dar uma nova estrutura. Mas que nesta manhã você possa levar para a sua casa algo que venha te impulsionar a mudança. Quer que você coloque a sua mão no seu coração? Eu quero orar com você nesta manhã. Põe a sua mão assim no seu coração. Vamos falar com Deus nesse instante, a partir desse momento, do encerramento desta palavra, desta ministração. Amado Deus, eu quero nesta manhã, meu Deus, orar ao Senhor mais uma vez, te agradecer, ó Pai. Eu quero te louvar porque o Senhor é tão bom, meu Deus, tão maravilhoso, que nos permite, ó Pai, estarmos num domingo como esse, ouvindo a Tua palavra, Deus. O Senhor falou ao coração dos Teus filhos, mas o Senhor fala também ao meu coração nesse momento. Ó Deus, o Senhor ilumina minha alma, porque eu possa entender, ó Pai, eu possa ver, porque a Tua palavra se revela a nós. Meu Deus, se revela no coração de cada um dos Teus servos. Sonda, meu Deus, nesse instante. Ó Deus, que nenhum possa se perder longe de casa, não possa ficar longe de casa como aquela ovelha perdida. Que nenhum possa, meu Deus, ficar perdido dentro da própria casa. Ó Deus, está contaminado, Senhor, numa estrutura fixa, que nada muda, a mente que não muda. Ó Deus, que não possa se perder dentro da casa, mas que nós possamos ter essa consciência e esse desejo cada vez de mudar, de transformar, como a Tua palavra nos diz que nós devemos renovar, ó Deus, a nossa mente, pela transformação do nosso entendimento. Ó Deus, assim também como aquele homem que perdeu, porque ele não quis, aquele filho pródigo, ele não quis a casa do Pai. Mas nesta manhã, ó Deus, que possamos ter esta consciência, e o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, e que nós possamos caminhar juntos, como um corpo, uma igreja. Os feridos que aqui estiverem em todos os momentos, nós possamos, ó Deus, sermos um só, e que nós possamos abraçar cada um deles, pecadores, assim como nós somos, ó Pai, mas que possamos ser fortalecidos, revigorados, ó Deus, na nossa caminhada cristã. Ó Deus, eu sei que muitos estão começando esta caminhada, mas eu sei que muitos estão já há muitos anos nesta caminhada. Que tanto um quanto o outro possa ter os mesmos ânimos, possa ter a mesma motivação de continuar, porque o céu cada vez se aproxima mais de cada um de nós, ó Pai. Nós estamos próximos da reta de chegada, e nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, por todas estas coisas, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa nos abençoar.